Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esta é a oração dirigida por Jesus ao Pai no jardim de Getsêmani, registrada em Mateus capítulo 26 e o versículo 39. A mesma oração está repetida em Marcos, capítulo 14, versículo 36, sendo também repetida por Lucas, no capítulo 22 e no versículo 42. O texto de Lucas acrescenta que a agonia de Jesus foi tamanha que o seu suor se transformou em gotas de sangue e caiu sobre a terra. Mas o que exatamente apavorava Jesus? O que ele pede tão intensamente que o Pai passe dele? O que é o cálice ao qual Jesus se refere em sua oração? Bem, muitos interpretam esse texto como se referindo aos sofrimentos que Jesus experimentará por ocasião da sua morte. Então, a interpretação mais comum é que o cálice se refere aos sofrimentos intensos que Jesus experimentará na cruz do Calvário. Porém, essa não é a melhor interpretação desse texto. Geralmente, tanto no Antigo quanto também no Novo Testamento, o cálice é uma metáfora do juízo de Deus contra os ímpios por causa dos seus pecados. Por exemplo, em Isaías capítulo 51 e versículo 17, lá se refere ao cálice da ira do Senhor, que será dado aos moradores de Jerusalém em retribuição à sua rebelião contra o Senhor. Também em Jeremias capítulo 25, versículo 15, lá fala do cálice do furor do Senhor. Este cálice será oferecido a todas as nações perversas. E em Abacuque, capítulo 2, e o versículo 16, o profeta emprega a metáfora do cálice para anunciar o juízo do Senhor que brevemente virá contra a Babilônia por causa da brutalidade e da violência de suas conquistas. Mas no Novo Testamento, o cálice também é usado como uma metáfora do juízo de Deus. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 11, Jesus fala a Pedro que está pronto para beber o cálice que o Pai lhe deu, ali como uma referência ao que lhe acontecerá na cruz do Calvário. Finalmente, o livro de Apocalipse se refere aos 7 cálices da ira de Deus que serão derramados contra o reino do maligno e contra todos os seus adoradores e servidores por causa da sua perversidade, principalmente por causa da sua violência contra o povo de Deus. Então, praticamente em toda a literatura bíblica, o cálice é uma metáfora do juízo divino derramado contra o perverso por causa dos seus pecados e por causa de suas impiedades. Então, o sentido de cálice em Mateus capítulo 26, versículo 39, é o mesmo. Ou seja, o que apavora Jesus não é simplesmente a morte ou mesmo o sofrimento torturante pelos quais ele passará. Mas o que o angustia profundamente é se tornar objeto da ira e do juízo de Deus. Houve uma identificação real de Jesus conosco. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo declara: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz, o Senhor Jesus recebeu de forma concreta o juízo divino que deveria recair sobre cada um de nós. Então, o que o angustiava tão profundamente no jardim de Getsêmani não era simplesmente o medo da morte, mas o pavor de tornar-se objeto do juízo e da ira do Pai. Então nós temos motivo para sermos gratos e louvarmos ao Senhor pelo dom inefável da salvação. Aguarde nosso próximo vídeo. Até lá!